Caros amigos e amigas cooperativistas brasileiros de todos os estados aqui representados, sejam pelos seus próprios dirigentes, pelos seus servidores, mas, sobretudo, pelos servidores principais desta Casa. A senadora Gleisi Hoffmann, cito aqui com muito carinho, do Paraná, um estado como o meu, Rio Grande do Sul, extremamente vocacionado ao cooperativismo. Queria saudar na figura do presidente desta sessão, o nosso deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara e do Senado Federal, e o meu querido amigo senador, assim seja, em algum dia, deputado Osmar Serralho, que junto comigo e como líder da Frente Parlamentar do Cooperativismo, propusemos esta sessão especial de homenagem a um sistema que eu costumo definir como capitalismo solidário, capitalismo de cooperação, a celebrar não apenas o Dia Internacional do Cooperativismo, que ocorreu no dia 4 de julho, mas também os 45 anos da jovem Organização das Cooperativas Brasileiras, aqui representada pelo seu presidente, o Márcio Freitas, que está mostrando a força desse sistema que nós tanto respeitamos. Muito obrigada, presidente Valdir Maranhão, por estar aqui conosco nessa cerimônia. Queria saudar os nossos deputados, todos, de vários partidos. Me deem a licença de saudar o meu querido correligionário, deputado Luiz Carlos Reis, e o nosso querido ministro cooperativista, sempre ministro Odacir Klein, e o representante do governo do Rio Grande do Sul, Otaviano Costa, pela presença aqui representando o nosso Estado. Saudar todas as autoridades, os servidores do cooperativismo, as autoridades de embaixadas que estão aqui representadas. Se minha vista não falha, o secretário Caio Rocha, eu queria que o presidente convidasse à mesa, porque é o secretário que tem, digamos, no Ministério da Agricultura, a responsabilidade, secretário Caio Rocha, como gostaria também da presença da senadora Gleisi Hoffmann, a presença nesta mesa tão importante. Peço licença para o presidente, penso que o presidente fará o convite ao secretário Caio Rocha, representando aqui a ministra Cátia Abreu nesta cerimônia. Cooperação, meus caros amigos, é a palavra que, por sua força, define muito bem a missão do movimento cooperativista que celebrou no dia 4 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo, motivo, como eu disse, desta sessão solene, proposta pelo presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a FRENCOP, liderada pelo nosso grande deputado Osmar Serralho, e por mim, vice-presidente, com muita honra, desta mesma frente, e também, hoje, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Outro relevante motivo é exatamente a celebração dos 45 anos da OCB. Graças à atuação das cooperativas baseadas em valores de ajuda mútua, solidariedade, interesses comuns e propósitos democráticos, a contribuição social e econômica tem sido enorme, não só ao desenvolvimento do meu estado, o Rio Grande do Sul, mas em toda a comunidade focada na sustentabilidade e na colaboração. Atualmente, o associativismo cooperativado envolve aqui no nosso Brasil mais de 46 milhões de pessoas, aproximadamente 23% de toda a população brasileira. No mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas em 100 países praticando o cooperativismo. São 6,8 mil cooperativas espalhadas em nosso país, com 11 milhões de associados e 340 mil empregos diretos gerados por esse sistema. Só isso justificaria a sua força e a razão desta sessão solene. Estou certa que as dificuldades econômicas de nosso país, também financeiras, seriam maiores, entre elas a inflação, o desemprego, os desequilíbrios econômicos e sociais, seriam maiores, não fosse o desempenho e o protagonismo do sistema cooperativista que nasceu no final do século XIX, em plena era da Revolução Industrial, a atuar fortemente
para manter a estabilidade econômica, a produção, apesar dessas dificuldades. A esse sistema, o Brasil deve um grande papel e tem um tributo a contribuir para esse crescimento e para a retomada do crescimento econômico. Aliás, no meu estado, temos cooperativas de produção agropecuária que já têm mais de 100 anos. E isso é a força e a demonstração clara do seu significado, da sua relevância, das suas transformações em cada comunidade onde uma cooperativa está. Ela se integra, ela tem um papel relevante. E eu queria dizer que essa confiança e também a ação coletiva, deputado Serralho, são as bases deste modelo empreendedor e bem-sucedido de associativismo, que, ao meu ver, são poderosas ferramentas contra as crises. Agricultura, serviços, educação, saúde, crédito, eletrificação rural, logística em todas as áreas, são apenas alguns dos exemplos dos setores envolvidos com esse tipo de apoio e cooperação, tão relevantes nos dias de hoje, quando imperam a falta de confiança e a queda no ritmo de atividade econômica em nosso país. Só no meu estado, onde estão cidades fortemente vocacionadas e ligadas ao cooperativismo, como Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, considerado o jardim da Serra Gaúcha, que é a capital nacional do cooperativismo, porque ali nasceu e cresceu e se desenvolveu toda essa história. Teutônia, igualmente. A geração de tributos nesses dois municípios, com atividade cooperativa, superou no ano passado R$1,7 bilhão. E são cidades pequenas. São cidades pequenas. Imaginem a relevância que dá o trabalho de uma cooperativa. O faturamento em 2014, em 13 ramos de atividade no Estado, superaram R$31,2 bilhões, segundo dados da nossa Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, a OCERGS, presidida por um estudioso, um grande especialista em cooperativismo, professor Virgílio Perius, aqui muito bem representada pelo diretor da nossa OCERGS, o Irno Preto. Obrigada pela sua presença aqui e cumprimente lá o sistema todo no nosso estado. Somente no Rio Grande do Sul são 440 cooperativas, com 2,6 milhões de associados. 2,6 milhões de associados, com 440 cooperativas e, além disso, gerando quase 60 mil empregos diretos. Além de gerar emprego e renda, as cooperativas ainda colaboram de forma decisiva para as contas públicas estaduais, ainda bastante debilitadas e necessitando ajustes. Todos acompanharam, de ontem para hoje, as dificuldades que o governo do Estado está enfrentando por conta desses desequilíbrios. E o sistema cooperativista, sem dúvida nenhuma, com o seu ativismo, com a sua manutenção da sua produção, contribui para a manutenção da arrecadação financeira do Estado. No caso das cooperativas agrícolas, por exemplo, âncoras de nossa economia, agrega-se valor e renda, mão de obra e ICMS adicionado, além de manter muitos jovens no campo, e isso é realmente extraordinário. Por isso, como jornalista, por 4 décadas, e agora como senadora, e como jornalista sempre defendendo, e aqui estão muitos gaúchos, meus conterrâneos, testemunhas deste meu compromisso com o sistema ao longo da minha carreira como jornalista e agora no mandato, sempre compromissada, reconhecendo o valor do sistema cooperativista na distribuição da renda e da qualidade de vida, não só dos seus associados, mas do conjunto da sociedade onde elas estão instaladas. O projeto de lei de minha autoria, 40/2011, em tramitação na Câmara dos Deputados, e peço ao nosso presidente aqui, Valdir Maranhão, e ao nosso líder, Osmar Serralho, e a todos os deputados, um empenho para a votação deste projeto. O que é que ele está na pauta e na agenda do cooperativismo da OCB. Ele autoriza o acesso dos bancos cooperativistas, ou dos bancos de crédito cooperativo, aos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Isso é para ampliar e baratear a concessão do crédito, também não só para a produção, mas para todo o sistema cooperativista. Aliás, quero agradecer a presença do doutor Feltrin aqui, do Banco Central, o doutor Alexandre Tombini, em todas as vezes que provoquei-o a respeito dessa questão, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
recebi dele as referências mais elogiosas ao sistema cooperativista de crédito, que, fiscalizado pelo Banco Central, é reconhecido pela instituição oficial brasileira, instituição monetária, no sentido de, primeiro, uma disseminação. Em muitos municípios tem uma agência do Banco de Crédito Cooperativo e não tem uma agência bancária, ou não tem um correio, um posto de correio, mas tem ali um representante do sistema de crédito cooperativo. Então, essa seriedade, este conhecimento, este contato, esse trato pessoal e direto com o tomador do empréstimo faz a diferença do sistema de crédito cooperativo em todo o país onde ele opera. Então, por isso a relevância de uma agenda que foi criada seguindo aí um desejo da própria. Queria agradecer ao Banco Central por essas referências ao sistema. Outro projeto, também de minha autoria, o PLS 280, em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, permite a captação de recursos pelas cooperativas de crédito com os municípios e seus órgãos ou entidades ou empresas por ele controlada pelos municípios. Essas iniciativas legislativas convergem para esse propósito tão nobre, que é o da cooperação. Não tenho dúvida que os senhores senadores, e aqui está a senadora Gleisi Hoffmann, que conhece profundamente a relevância, porque o Paraná, como o Rio Grande, são estados onde o cooperativismo tem uma força extraordinária. Então, essa penso que seja uma contribuição também relevante. A organização, por fim, digo-lhes, senhoras e senhores, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconhece que as cooperativas constroem um mundo melhor, promovem a inclusão social e a integração. Mesmo diante da crise que estamos vivendo, a clara demonstração de que a renúncia ao individualismo gerou sempre mais resultados positivos que negativos. O cooperativismo é o trabalho em conjunto, de parceria solidária. São princípios que precisam se perpetuar ao longo da história. Com isso, não tenho dúvidas que os resultados serão o desenvolvimento sustentável, uma meta que pode e precisa ser alcançada por todos nós. Parabéns ao Ano Internacional do Cooperativismo. Parabéns aos 45 anos da OCB. Que outros 45 a gente comemore. Acho que não estaremos aqui para isso, mas vamos torcer para que os nossos sucessores o façam. Muito obrigada.